E mais uma terça-feira, e terça-feira é dia do quê? Mais um Photo Squad, estamos aqui de novo, hoje com uma pessoa muito especial, nosso amigo queridinho do Photo Squad, Armando Paiva, infelizmente novamente foi convocado ao Projac para fotografar, não vai conseguir participar da live, mas ele trouxe pra gente um convidado, uma pessoa fantástica, um fotógrafo fenomenal, que não se vê por aí, só aqui no Photo Squad. Ele conseguiu pra gente Sérgio Moraes, fotógrafo-chefe da agência Reuters. Vamos trazer o Photo Squad, vamos trazer nosso convidado. Vamos trazer primeiro aí Renato Nishi, que tá aqui na fila. Você pode falar boa noite, Renato, não tem problema nenhum, cara. As pessoas gostam quando você fala boa noite. Você tá no mudo, não tá saindo boa noite nenhum. Já voltou, pode falar o seu boa noite. Obrigado por desmutar. Boa noite, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos. Vamos trazer Felipe Marsden. Boa noite. E vamos trazer nosso amigo Sandro Câmara com o famoso bordão. Fala, galera, Sandro Câmara na área. Boa noite a todos. Muito obrigado por estarem conosco em mais uma terça-feira, mais uma live top e vamos com tudo. Ele não cansa do bordão, gente. Ele não cansa do bordão. Marca, cara, tem que ter. Pô. Como é que eu não vou falar isso? Não posso. E vamos trazer nosso convidado especial, que realmente é uma pessoa excepcional. E é um cara que, assim, tá todo mundo aqui com vergonha. Eu já avisei todo mundo, sem pedir emprego. Sem pedir emprego. Não pode uma coisa dessa ficar chato. Nós combinando, sem pedir emprego, por favor, hein? Sérgio Moraes, vem aqui conversar com a gente, Sérgio. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Obrigado aí pelo convite. Um prazer estar com vocês. Obrigado você por estar aqui. Você é a pessoa, é a alma dessa live, cara. Sem você, nada disso existiria. Okay. Caras, contando um pouquinho só, a gente tava discutindo agora há pouco, do currículo deste rapaz. Tirando o fato que ele é o chefe da agência Reuters, do departamento de fotografia. São 6 Olimpíadas. Vocês têm noção do que é isso? São 6 Olimpíadas e 3 Copas do Mundo. Eu praticamente, toda vez que eu viajei para fora do país, eu viajei eu pagando. Esse cara viajou mais de graça do que qualquer outra pessoa aqui dentro dessa live, cara. Chegou mais alguém aqui. Daqui a pouco ele se junta a nós, a câmera tá desligada ainda. Mas vamos conversar. Sérgio, me conta só uma coisa. É uma pergunta bem rápida de responder. Como é que você chegou nessa posição, cara? Porque assim, garanto pra você que, nós temos 1 milhão de pessoas aqui que, e isso realmente, toda vez que a gente faz uma live de foto esportiva, toda vez que a gente fala de esporte, isso aqui bomba no replay, que é absurdo. E todo fotógrafo freelancer, ele sempre tem aquela coisa na cabeça de, porra, eu gostaria de ser contratado por uma agência. Você não só foi contratado, como você hoje é o chefe da fotografia da agência Reuters. Conta pra mim, cara, aonde começou tudo isso, cara? Eu vou com a primeira pergunta, depois vocês trazem as suas. Tá, bom, o início é um pouco longo, assim, eu sou filho de fotógrafo, sou irmão de fotógrafa, sou tio de fotógrafo e pai de fotógrafa. Então, porra, a família inteira? Não foi, para iniciar, não foi um sofrimento, porque sempre tive a ajuda do meu pai no início de carreira, assim. Meu pai foi fotojornalista primeiro, trabalhou no Jornal do Brasil, depois ele foi trabalhar na Editora Abril, chama-se Antônio, trabalhou no estúdio da Abril, foi gerente do estúdio da Abril, depois voltou, isso em São Paulo, voltou para o Rio, para abrir o estúdio próprio, e no início continuava trabalhando muito para a Editora Abril, fez muita publicidade também. Ele era freelancer na Abril ou ele era contratado do Abril? Ele era contratado. A Abril é uma mãe, né? Abril é uma mãe não só para fotógrafo, mas Abril é uma companhia que é uma mãe. E uma época de ouro, porque a gente está falando do final dos anos 60. Quando ele deixou de ser assim, fotojornalista de diário, ele passou a trabalhar no estúdio JB, que era um estúdio que o Jornal do Brasil tinha para atender clientes de publicidade. Uma coisa que
não existe mais, né? Tipo, eles tinham uma agência que faziam a própria, como chama, a própria campanha dos seus clientes. E aí tinham alguns fotógrafos nesse estúdio, mas rapidamente ele foi para Abril, em São Paulo. E aí os anos 70 dele foi como fotógrafo da Abril, em São Paulo. E por conta disso, meu primeiro trabalho na fotografia, eu tinha 17 anos, foi como assistente de um fotógrafo, Zé Rodrigues, que era um fotógrafo de moda, que tinha... isso é final dos anos 70, início dos anos 80, que a gente está falando, né? Eu comecei nos anos 70 com ele, e era um ótimo fotógrafo, e aprendi muito, e aprendi uma coisa, que eu não queria fazer aquilo, que eu queria fotografar outra coisa. Assim. Então foi importante pra caramba para mim. Eu tenho isso com casamento, cara. Eu tenho isso com casamento. É uma coisa que eu não quero de jeito maneira. Então, são coisas que você precisa passar para saber, né? E aí, resumindo um pouco, assim, foi indo, comecei como freelancer para algumas revistas e comecei em São Paulo. E aí eu trabalhei na Folha e meu sonho, na verdade, sempre foi trabalhar no Jornal do Brasil, um pouco por influência do meu pai, que tinha passado por lá, e a gente tinha via as fotos dele toda hora, fotos de futebol, principalmente, sempre gostei muito de esporte. E aí foi indo, assim, meu sonho era trabalhar no JB, consegui, assim, eu posso dizer que eu tenho sorte pra caramba, porque depois de um tempo no JB, meu sonho era trabalhar numa agência de notícia e acabei parando na Reuters, levado por um grande amigo que já não está entre nós, o Vanderlei Almeida, ele era o fotógrafo da Reuters no Rio, e isso agora eu já estou no Rio de novo. Voltei para o Rio em 86. E tive passagens em vários lugares e tal, mas aí, para a gente resumir um pouco, são 40 anos fazendo esse negócio, quer dizer, vamos tentar resumir. E aí eu trabalhava no JB e ele sempre dizia, vou te levar para lá, para a Reuters, e comecei a fazer alguns freelas, assim, eventuais. Eu me lembro de uma Copa América que foi no Brasil. Eu conheci o Vanderlei na Copa América da Argentina em 87. E aí a gente ficou bastante amigo e aí teve Copa América do Brasil em 89. E ele tinha que cobrir os outros times. Naquela época, as equipes não eram gigantes, assim, como são hoje, né? Quer dizer, como foram, e hoje já deu uma diminuída, mas ainda é muito maior do que naquela época. Então ele não tinha como cobrir os treinos do Brasil, aí ele me dava ali uns 3x, mais ou menos, falava assim, pô, metralha lá para mim e deixa que eu revelo e edito os filmes e tal, e me pagava por isso, assim, foi a primeira, isso é em 89, foi meu primeiro contato com a Reuters. Ainda lembrando que era filme, né? Era filme. E aí, em 95, eu tinha saído, eu fui para a Copa de 94 pelo JB, Copa dos Estados Unidos. Aí, assim, falando da quantidade de coberturas que você falou, quando eu fui para a Copa de 94, eu falei, puta, chega, não quero mais nada. O meu sonho era cobrir uma Copa, cobrir. Só que na minha cabeça ainda não tinha... Eu mudei muito esse tipo de coisa. Eu passei a curtir muito mais uma Olimpíada do que uma Copa. Mas eu só descobri isso depois que eu fui à Olimpíada. Mas sim, aí, antes de chegar na Olimpíada, nessa Copa eu falei, puta, acabou, né? E aí, quando eu voltei, o Aníbal Filó, que era o editor do Globo, me convidou logo na volta, logo quando eu voltei para o JB, me convidou para ir para o Globo. E fui para o Globo e não me adaptei. Eu brincava que o Globo não se adaptou a mim. Bem, tá aqui a prova de que o Globo não se adaptou a você, porque você tá na Reuters como chefe e eles estão sem você. Não, bem, o Filó era um baita fotógrafo, um tremendo editor, e eles têm uma equipe ótima. Aliás, minha filha é estagiária do Globo.
Mas aí eu saí rapidamente, mas eu chutei o balde sem ter para onde ir. Eu lembro até hoje, essa filha que é estagiária do Globo, quando eu cheguei em casa, estava na barriga da minha mulher. Quando eu abri a porta de casa, ainda de cabeça quente, tinha um filho de 2 anos e uma na barriga. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Mas no dia seguinte, eu estava freelando para Reuters e não me lembro agora que mês, assim, foi tipo junho de 95, surgiu uma vaga em Brasília e na Reuters, e me convidaram para passar a ser staff da Reuters, e aí eu fui. Era uma vaga, só tinha um fotógrafo, que era eu, um escritório muito pequeno, com 2 correspondentes, um de espanhol e um de inglês, e um secretário, mas era mais uma base para viajar, porque Brasília você sai para o Brasil todo e tal. E aí começou. E aí eu fui para a Olimpíada de Atlanta pela Reuters e foi seguindo. E aí, quando eu fui para a Olimpíada de Atlanta, eu tive de novo a mesma sensação. Falei, porra, já fiz uma Copa e uma Olimpíada, não quero mais nada. Mas a coisa continua foi... vindo. Continua vindo e vira currículo. E vira história também, né? História. E foi muito deixa legal. eu te interromper 2 minutinhos. Meu sócio acabou de entrar. Boa noite, Rome. Meu sócio nos Estados Unidos, no Alabama. Colocar aqui, se vocês tiverem perguntas para o nosso convidado, posta nos comentários para a gente trazer aqui. Renato, o show é seu. Qual é a sua pergunta, meu querido? Não vale pedir emprego, você tá no mudo de novo e não fui eu que te mutei, cara. Continua no mudo. Vamos, enquanto o Renato resolve o problema dele, vamos pular aqui. Sandrão, onde você vai? Assume aí. Primeiro de tudo, eu vou tirar do mudo também, porque é costume nosso botar no mudo. Renatão, acho que agora você percebeu que tá no mudo. Percebeu aí? Renato? Não, acho que o Renato ainda tá mudo, Renatão. O Renato deve estar com algum problema técnico aí. Ele tá com algum problema técnico do lado de lá. Não tá saindo pra gente aqui não, Renato. Não tá não. Bom, então, vamos lá. Cara, massa demais o teu trabalho e vou falar que assim, não tá muito longe, igual você testou e viu que não era para ti. É um nicho da fotografia que eu nunca pensei em fazer. Eu tive essa matéria, fotojornalismo, e caramba, eu nunca me toquei muito em fazer isso, mas, bicho, eu super admiro vocês, jornalistas, que estão tanto esportivos quanto os que estão ali no front. Putz, é muito, muito bacana o trampo de vocês, viu? Pô, parabéns. E alcançar essa posição que você faz hoje, pô, é muito interessante, muito bacana, muito louvável, Sérgio. Parabéns aí, cara. Valeu. E também agradecer pela presença aqui com a gente. Desses trampos todos que você fez, você já disse que alguns você achou que falou, pô, agora eu cheguei onde eu queria, agora eu consigo. Tem alguma coisa que você galga ainda? Há alguma coisa a conquistar? Tem algum campeonato? Alguma... Enfim, o que seria o teu futuro hoje? Bom, eu tenho o futuro não sei exatamente, ainda está fervilhando na cabeça. Né? Não, mas tem várias coisas fervilhando na cabeça. Assim. Eu só sei que eu não vou parar. Assim, massa, vou parar quando, sei lá, ou morrer ou não conseguir levantar da cama, alguma coisa assim. Legal. Mas tem assim, eu tenho uma frustração de nunca ter feito uma final do futebol americano, como chama? Super Bowl. Um Super Bowl. Assim, é um meio assim, eu adoraria fazer, né? Mas tá em tempo ainda, tá jovem aí, pô, tá no ápice. Eu já joguei essa indireta várias vezes, nunca me Quem sabe essa live não chega aí aos olhos de quem precisa, né? Vai que... Agora eu tô no mudo aqui. Já pediu várias vezes, não te mandaram ainda. Final do Super Bowl deve ser uma coisa de louco, né? É um evento assim que realmente
assim, sinto falta de não ter feito, assim, mas e assim, como futuro, eu me vejo partindo um pouco para outra daqui a uns anos, eu quero dar aula, não sei, ter ao mesmo tempo uma vida mais tranquila e continuar na profissão, continuar fotografando. Hoje em dia eu tenho que dividir muito, assim, eu fotografo menos do que eu gostaria, eu tenho que coordenar uma equipe, tenho que editar em vários momentos, alguns fotógrafos são bem autônomos, outros não, então tem um pouco de trabalho burocrático também, que nenhum fotógrafo nasceu para isso, assim, não sabe fazer direito. Então tem um pouco essas coisas. Então eu acho que eu estou em alguns anos partindo um pouco para outra coisa, sem largar, e não tenho pretensão de largar, não tenho vontade de largar a fotografia em momento nenhum, assim. Pô, legal. Atualmente, as suas atividades são mais diretor ou mais fotógrafo? Você disse que hora você está editando, hora você está exercendo a atividade como diretor ali, administrando e tal, e hora você está fotografando, hora você está como vestindo a camisa de fotógrafo. Hoje, como é que você classifica assim? Não, eu acho que eu sou 70% diretor e 30% fotógrafo, ou meio a meio. Como é que é a tua classificação para a tua atualidade? Eu acho que talvez... Como editor, eu diria que 40% do meu trabalho é de editor. Mas bastante. Só que eu tenho uma parte grande também de coordenar. Eu tenho que saber tudo que a gente está fazendo no dia, avisar. Assim, minha primeira chefe é a chefe da América Latina, chefe de fotografia da América Latina. Então, tem que saber o que a gente está produzindo na semana. Na segunda-feira tem reunião semanal sobre a semana toda e diariamente, porque a coisa muda, né? A previsão, sim, na verdade, nunca acontece, é sempre um pouco diferente. E tem um pouco de trabalho burocrático, às vezes de chamar alguém para fazer determinada foto, principalmente fora do Rio, São Paulo e Brasília, que são os lugares que a gente tem fotógrafos fixos, né? Então, e editar vários deles, coordenar, é muito esse trabalho. O que eu tenho conseguido fazer... Agora, durante a pandemia, também se tornou tudo mais difícil ainda, né? A gente tem que ter... A cada pauta que tenha mais risco, a gente tem que consultar o pessoal de segurança da Reuters, dizer exatamente o que vai fazer. O cara faz as recomendações de... No caso, no caso aí, o risco é risco de quê? Risco de contágio? Risco de contágio. Por exemplo, uma pauta numa UTI, por exemplo. Então, sim, o fotógrafo tem que ir com roupa, máscara N95, etc., óculos. Toda uma logística, né? Todo um aparato que é necessário para isso. Exatamente, e você tem que comunicar isso. O que eu tenho feito é me escalar muito na cobertura do futebol, que aí eu consigo controlar mais, porque tem horário, tem hora para começar e hora para terminar, vamos dizer assim. É mais definido, né? Não tem muito que sair daquilo ali. E o esporte na Reuters, a gente tem um desk de edição do esporte. Então, também torna tudo um pouco mais simples, assim, de fugir para fotografar. Então, esses 2 últimos anos, eu fotografei outras coisas também, mas o que eu mais tenho feito é a cobertura de futebol, como fotógrafo, né? Então, eu diria que, como fotógrafo, está ali uns 30%, 40%. Às vezes, alguns períodos eu forço a barra para aumentar isso. Tem alguma preferência como fotógrafo que cobrir, o que fazer, ou para você o que vier, tu mata no peito e bota no chão? Não, eu gosto de praticamente tudo, mas eu gosto muito de cobrir esportes aquáticos, assim. Legal. Gosto bastante de natação, nas Olimpíadas, assim, nas
3 últimas Olimpíadas, eu fiquei muito amigo de um fotógrafo húngaro da Reuters, que saiu da Reuters, o Laszlo Bolek, que é um cara especializado em polo aquático. Então, sempre quando chegava, ele cobria sozinho, sempre quando chegava nas quartas de final, que precisava outro fotógrafo, a gente dava um jeito de eu ir cobrir com ele, que aí precisava de 2. Na final, às vezes, tinha até 3 fotógrafos. Assim. Cada esporte tem um fotógrafo, e tirando natação e atletismo, que tem no mínimo 8. Né? E aí, quando vão chegando nas finais, vai sobrando fotógrafos, porque alguns esportes vão acabando, vão terminando, né? vão tendo suas finais, esportes individuais, ou mesmo alguns... Os esportes coletivos, quase todos vão até o final. Então, vai tendo mais fotógrafos para essas finais, principalmente dos esportes coletivos. Futebol, handebol, basquete, tudo. Você aumenta um pouco o número de fotógrafos. Então, Renato, vamos ver se o Renato voltou. Fala alguma coisa aí, Renato. Não, Renato, você não voltou, cara. Peraí, Renato, peraí. É você que tá me mutando, meu. Desliga sua câmera. Você tem 2 câmeras ligadas, queridão. Desliga uma delas. Acho que tá no celular e no computador. Agora o Renato tá ao vivo. Tá ao vivo? Tá me ouvindo? Agora você tá ao vivo. Sérgio, uma dúvida técnica agora. Como foi para você que tá tanto tempo nesse meio? Como foi a transição do cromo pro digital para você? Putz, sabe que não lembro muito bem. Bom, mas a primeira vez que eu usei digital foi... Acho que foi assim, de uma cobertura inteira, foi em 97. Foi uma Copa América na Bolívia. Ainda era Canon 3D, que era desse tamanhão. Você não via o preview, não tinha o preview. O cartão de memória era desse tamanho e com uma memória curtíssima. Curtíssima. E, se eu não me engano, era 3 megapixels, alguma coisa assim, o tamanho. Você não podia dar corte, você tinha que fotografar, assim, dar o mínimo de corte possível, senão a qualidade ia para o chapéu. E ainda tinha um problema, você fotografar no contraluz dava um magenta absurdo, assim, era quase impossível fotografar no contraluz. Um nubladinho ainda aguentava, mas o ideal era uma luz a favor da luz, assim, tudo certinho, assim. Mas eu tive várias transições, assim, porque eu trabalhei um tempo com cromo, eu trabalhei para a Isto É há bastante tempo, e também, antes de trabalhar na Isto É, trabalhei 6 anos na Isto É. Antes de trabalhar na Isto É, já tinha feito freelas para Veja, para Exame, para outras revistas, e nessa época, nos anos 80, era sempre cromo, né? E é uma adaptação. O cromo era aquela coisa super cravada, né? E no jornal, quando você vai fazer um retrato, todo mundo dava aquele meio stop para lá, meio stop para cima, meio stop para baixo, e ia fotografando. No asa 100, asa 200. No fotojornalismo não tem muito isso, né? Nossa, cara. Então, você tem que acertar mesmo. A última vez que eu vi asa 100, asa 200, meu pai ainda era vivo. Eu comecei com fotografia muito tarde, né? Mas o meu primeiro contato com fotografia foi com uma câmera Olympus do meu pai. Eu devia ter uns 6 anos de idade. E era lá, vai lá comprar o filme Asa 100, vai lá comprar o filme não sei o quê, e eu não podia encostar naquela câmera. Ele tinha um flash... Um speedlightzinho que saía debaixo da câmera, assim, da rosca do tripé, vinha do lado aqui, ficava compridinho aqui em cima. Era uma coisa de louco, era última top tecnologia, era uma coisa que não existia, cara. Eu tenho uma velharia aqui. Aí só para concluir a transição, assim, quando eu fui trabalhar em jornal, primeiro eu trabalhei em preto e branco, depois a gente começou a trabalhar em negativo, com C41, né? Processo C41, negativo colorido. E aí foi bem mais simples,
O digital ele foi evoluindo tão rápido que é difícil você lembrar exatamente assim da 3D, da D3, aliás, foi para 520, que era já uma câmera da Canon junto com a Kodak, a D3 também era com a Kodak, e essa 520 depois passou a ser só uma câmera Canon, já com a tecnologia totalmente Canon. Eu falo mais da Canon porque desde 94 eu uso Canon, né? Eu usava Nikon até 94 e depois passei a usar Canon. Então, eu não sei, já me perdi com as Nikons, eu não sei mais. Hoje nós só temos um cara que fotografa Nikon, nós estamos em vantagem, Sandro. Nem se mete a falar nada, cara. Nem sou louco, quem sou eu? Repara uma coisa. Nessas horas eu fotografo fazendo essa live com. Você tá fazendo essa live com a sua Nikon. Olha o verde no fundo aí, ó. Mas minha primeira câmera foi uma Nikon F, sem fotômetro, sem nada, assim, que era um tanque de guerra, né? Eu tenho muita pena. Eu tenho muita pena de não ter ela hoje. Eu já tive uma F40, eu tinha na prateleira do estúdio, eu tinha um F40, uma Zenith, se não me engano, era Z13 e uma Minolta, mas, putz, acabou que eu fiquei sem nada. Eu acho legal usar de vez em quando para brincar, para fazer uma foto com o filme, queimar o filme, eu acho bacana, eu acho... Olha aí, seu mais novo fã, Sérgio Moraes, o Sam Júnior começou a te seguir, coincidência boa, ele começou a te seguir hoje e assistiu o documentário de fotos em Copas, maravilhoso. Esse documentário é legal, ele é esse documentário ganhou o Cinefoot acho que do ano retrasado, de 2018, se eu não me engano. Está no Now. Eles escolhem algumas fotos marcantes de Copas do Mundo. Acho que são 6, se eu não me engano, 6 fotos, de 6 fotógrafos. E aí contam essa história. Bem legal. Tem no Now. Foto sua lá? Quantas fotos sua lá? É uma foto de cada fotógrafo. A minha é da Copa de 98, o choque do Ronaldo com o Barthez na final da Copa de 98. Deixa eu passar para o nosso próximo aqui, Phil. Olá, tudo bem? Tudo bem? Eu tenho uma pergunta. Qual é a sua lente favorita? Eu sempre tenho que saber. Qual você usa quando vai sair ou que se fotografa para si mesmo? Qual lente se usa? Bom, aí é difícil. Tem duas respostas. Quando eu fotografo para mim mesmo, assim, eu gosto muito de lentes entre 85 e 135. Assim, fixa. É o que eu gosto. Faz muito retrato? E eu gosto muito de retrato. Mas trabalhando assim na cobertura de esporte, a 400-2.8 eu acho que é a melhor lente que tem. Eu, como ando um pouco preguiçoso hoje em dia, eu tenho usado muito a 200-400 da Canon, que é uma baita lente, mas ela não tem a qualidade da 400-2.8. Você bota uma foto do lado da outra, são bem diferentes. Mas a 200-400 ela é muito prática e você pode levar menos equipamento para uma cobertura de futebol e você tem uma 200, você tem a 400 e você tem embutido um TC 1.4. Então, Nossa! É muito interessante para 4x4, 16, vai para 500, vai para 560? 560. Não, 560. 560. Você faz o gol adversário, por exemplo, muito bem feito, te dá, se você está trabalhando sozinho, te dá muita versatilidade. Mas o corte da 400-2.8, a qualidade, eu acho que é imbatível. Até comparado com as outras
lentes largas, as outras lentes grandes com 600, 500, ainda acho que em termos de qualidade a 400 é imbatível. O Felipe adora essa lente, né? Na verdade, a sua não é 2.8, né? A sua é F4, Não. F5.6. A 2.8 é uma lente muito cara. 5.6, ela é ótima, mas eu imagino o 2.8 é uma coisa incrível. Tem uma Canon 404, que é muito boa também. Excelente lente. Mas não é a mesma coisa. Não. Eu parei na 1080-200, não dá para comprar nada mais caro que isso, não. Infelizmente. Tem que ter trabalho para ter mesmo. Aí tá aqui o Rafa falando que ele começou com uma Mavica de disquete. Uau. Vendeu, achou que o cara vendeu para ele, ainda comprou de volta, tá guardado aqui até hoje. Eu devia ter feito isso com a minha Nikon F. fez ele muito bem. Vamos passar para o nosso próximo aqui. Rom, you have any questions? You are on mute. Looks like today everyone is forgetting to unmute. No, now I can hear you. Now here. So ask your question. Hello from the States. And I have a question. I'm curious as to what software you guys use for high-speed imagery downloading. Preciso traduzir? Se eu preciso traduzir, eu traduzo. Ele quer saber qual software normalmente se usa nesses grandes eventos para fazer a transferência de imagens de uma maneira um pouco mais rápida, né? Existem vários. Eu vou começar a rodar as câmeras, eu vou começar a dar foco em todo mundo, tá? Como tem bastante gente e eu fico com esse tempo um pouco mais livre, eu vou trazendo pessoa por pessoa aí na tela. Não se assustem, tá? Não é habitual, mas enfim. Tá. Bom, hoje em dia, o normal é se enviar da câmera, né? Tanto com cabo de internet como com Wi-Fi. As câmeras da Canon, as profissionais, a 5D tem Wi-Fi embutido, mas tanto a 1DX Mark II como a Mark III, você precisa de uma antena para conectar, ou usar direto do cabo. Isso é o que a gente tem feito normalmente em cobertura esportiva. Mas me diz um negócio, vocês não tagueiam as imagens antes, tipo Photomechanic? Não, na cobertura esportiva, não. Vai direto para o editor. A gente usa PhotoStation para editar, né? O desk de edição recebe e usa o PhotoStation, e a gente tem um programa próprio que é usado também para envio. Depende um pouco do FTP que você está usando, da quantidade de fotógrafos que está na cobertura. No dia a dia, a gente usa PhotoStation. Essa é uma coisa que, na verdade, assim, e aí já elaborando um pouco mais e já entrando na minha pergunta, essa é uma coisa que para mim até me espanta um pouco, porque assim, eu sempre achei que todo esse mercado de foto esportiva, ele fosse baseado em cima do Photomechanic para colocar todas as tags nas imagens e mandar o mais rápido possível. Então vocês usam um software próprio, mandam direto para a estação, e o pessoal na Reuters já faz esse tagueamento? Por exemplo, o caso do esporte, a gente tem uma equipe de editores só de esporte. Então, por exemplo, eu vou cobrir um jogo de futebol. Você pode fazer caption voice na câmera, né? Para simplificar, para evitar, por exemplo, que às vezes a gente tem editores em Londres, no caso do esporte, editores em Londres e editores no México. Uhum. Então, para facilitar, normalmente para não ter mal entendido, você canta só o número do jogador. Por exemplo, na esquerda o número 10, na direita o número 11. E o cara já está com a lista dos jogadores ali. Já faz um template para editar. E isso é muito rápido mesmo. Tem algumas agências usam mandar editado.
A Getty Image, por exemplo, manda editado. A gente não, a gente manda da câmera absolutamente, pode ser Campeonato Brasileiro, pode ser Libertadores e as grandes coberturas como Olimpíada e Copa do Mundo. E aí, deixa eu aprofundar até um pouco mais nesse assunto, ô Sérgio. Você é uma agência, você representa, não aqui, mas em geral você representa Reuters. Uhum. Essas fotos, vocês têm N fotógrafos que trabalham com vocês, freelas ou não importa. Esses caras fazem as fotos e mandam para vocês. A agência vive de revender essas fotos, certo? Mais ou menos. Porque o grosso são clientes fixos. Então, os clientes pagam um serviço. Então, o Google tem um contrato que paga mensalmente. Os grandes jornais pagam mensalmente. A venda avulsa é muito pequena. Normalmente, o normal são, por exemplo, os grandes jornais brasileiros, vamos usar como exemplo Globo, Estadão, Folha de São Paulo, eles têm um contrato com a Reuters e pagam esse contrato mensalmente. E recebem tudo, usando, não usando. Entendi. Eu trabalhei no antigo Diário Popular e a gente tinha lá um softwarezinho, extinto, né? Diário Popular. Uhum. Que inclusive fazia parte do grupo Globo durante algum tempo. E a gente tinha lá alguns softwares, né, de agências, aonde a gente pegava esse input de, não sei se da Reuters na época, a Reuters, eu era tão moleque que eu nem sabia o que era Reuters naquela época, mas enfim, a gente recebia essas notícias e essas imagens, processava, gerava o que ia para a página, gerava o que ia pro ar, né? Na verdade, pro ar não, pro jornal, e mandava para frente. Então isso normalmente são contratos, são mensais. A gente vai lá, fecha um pacotão, você me manda, eu uso ou não, eu pago e bora para frente, né? O que pode ter de diferença é, por exemplo, você ter por exemplo, o contrato de foto de arquivo é separado. Então, tem gente que tem um contrato para receber tudo diariamente e, além disso, ter um contrato do arquivo. Se você não tem, se você vai baixar uma foto no arquivo, você vai pagar por essa foto. Aí, sim, pagar de forma avulsa. Mas isso é menos, assim, os grandes jornais no mundo, no Brasil, eles têm um contrato que... A maioria dos grandes jornais tem contrato com todas as agências, né? Tem com Reuters, France Press, AP, Get, e aí vai. EPA. Alguns têm com todas, alguns têm com 3, alguns têm com 2, mas todos os jornais de médio ou grandes têm mais de uma. Os sites também, né? Hoje em dia a gente vê um crescimento muito maior das páginas webs do que dos jornais de a mídia mudou, né, Sérgio? A mídia mudou e a gente tem que se adaptar a isso, né? Muito. A velocidade de informação também, né? Renatão, sua vez, cara. Cara... Putz, deixa eu pensar aqui. Hoje foi corrida, eu não consegui nem parar para pensar em perguntas, mas, Sérgio, dentro do fotojornalismo, qual foi a foto que mais te marcou, a foto que você mais curtiu até hoje? Cara, dentro do fotojornalismo, a foto que mais me marcou foi em 2002. Não foi esporte. Acho que eu mais gostei foi de esporte, mas a que mais me marcou foi em 2002, uma rebelião no presídio de Bangu. Ficou bastante famosa durante um período, que era onde estava preso Fernandinho Beiramar, que a gangue dele matou toda a outra gangue. E eu fui no início da rebelião, cobri, cheguei lá, tava... Sérgio, assim, tá no seu site essa? Não sei. Eu vou abrir aqui o site do Sérgio, e a gente descobre em conjunto se isso está no site. Continua falando aí, Sérgio, desculpa te interromper. Tá. E eu cheguei de tarde, a gente não tinha acesso às redondezas do presídio. Eu lembro que eu mandei uma foto de um helicóptero em cima
do presídio. Do presídio. E fui embora, né? Fui embora. Aliás, a coisa engraçada, a história engraçada dessa foto é o seguinte, quer dizer, anterior a essa foto, é que nos presídios tinha bloqueadores de celular. Nessa época, a gente estava começando a usar celular para conectar na internet, conectar o computador, na época ainda, o computador na internet. Era sistema ED, nem existia ainda 3G, 4G e tal. E aí, nunca mandei uma foto tão rápida em toda a minha vida, ao lado do presídio. No dia seguinte, eu cheguei assim, super vendido, porque já tinha tido essa foto aí. Já tinha tido essa foto que você parou ali. Já tinha tido, essa aqui, certo? Isso. Já tinha tido uma troca de presos que eu tinha perdido. Tiraram os presos das galerias e a gente conseguiu chegar perto do presídio. É um complexo, né, de Bangu e é junto com um bairro. Então, tem uma cancela, mas tem entrada. Os moradores podem entrar, porque tem gente que mora ali. É um negócio meio doido. E, hoje em dia, você não consegue chegar perto. Mas, em 2002, a coisa era um pouco mais solta. E eu falei assim, putz, eu não tenho nada, estou vendido. E comecei a dar volta no presídio. E tinha os muros muito grandes, claro, mas com algumas frestas que eram super longas. Eu comecei a botar a câmera, você não tinha como girar a câmera, você tinha que fotografar o que estava na tua frente. Essas barras que você vê em volta do beira-mar é exatamente isso, assim, é a fresta. Então, eu encaixei a lente, estava com uma 70-200, para a gente falar um pouco da coisa técnica. Essas grades é porque tinha umas quadras de esporte, né, de futebol de salão, etc., e na hora que eu encaixei a câmera, o Fernando de Beiramar, que era o líder do negócio, coçou a barriga e começou a rir. Assim, foi capa de absolutamente todos os jornais brasileiros, publicou bem fora do Brasil, mas foi, assim, absolutamente todos os jornais brasileiros. O Jornal Nacional encerrou com a foto, porque ninguém tinha a imagem dele. Foi, assim... todos os jornais locais de televisão, né, todos os noticiários locais, e o Jornal Nacional, e o Fantástico. Na verdade, o primeiro que encerrou foi o Fantástico, com a foto dele, depois o Jornal Nacional deu no dia seguinte também. Quais são as chances de você colocar a tua câmera numa fresta e dar de cara com o cara, né? É pura sorte. E aí, o engraçado, assim, que eu fiz como, sei lá, 3 fotogramas, veio a polícia tirando todo mundo. E aí, alguns fotógrafos começaram não, peraí, não sei o quê. Eu falei, não, gente, vamos sair. 4 finalistas. Eu me lembro que eu cheguei na cerimônia, o Ricardo Stucas, que era o fotógrafo do Lula, na época ainda não era fotógrafo do Lula, era fotógrafo da Isto É, veio me avisar, você ganhou. Assim, eu sentei na mesa e tal, aí ele falou assim, você ganhou. Aí passou, era a única foto de agência internacional que estava inscrita, né? Aí passou um tempo, ele veio na mesa, você ganhou de manhã, mas perdeu agora porque decidiram que a agência internacional não podia ganhar. E aí mudaram. Não, peraí. Os caras mudaram a regra de um minuto para o outro? Em qualquer prêmio é político, né? Então, e o prêmio ESSO, que era muito importante e premiou grandes fotos e grandes histórias, também tinha que agradar aos grandes jornais, às grandes televisões. Sempre teve um pouco isso, né? E uma agência internacional não está, como empresa, não está muito preocupada em ganhar um prêmio no Brasil. Então, eu me lembro que assim eu até, na época, parei de participar de prêmio. Foi até legal que começaram a me chamar para ser júri, e às vezes alguns era pago. Assim, foi até bom. Mas foi assim foi muito prazeroso ter feito a foto. Foi muito legal. E outra foto assim, do lado do esporte que eu gostei muito de ter feito, assim, não considero minha melhor foto, mas gostei mais até do que a foto do Ronaldo, foi o Branco comemorando o 3º gol
contra a Holanda na semifinal da Copa do Mundo de 94. Por falar nisso, deixa eu só voltar um pouco aqui. Pra quem não viu quando eu tava descendo aqui a imagem, cadê? O que esse cara tem de foto do Fenômeno, velho? Não tá escrito Fenômeno com lesionado, Fenômeno. Olha isso, Fenômeno. cara. Isso aqui é engraçado. O Ronaldo, o nosso fofômeno, principalmente quando estava no Barcelona, ele vinha qualquer, por exemplo, estava machucado, vinha para o Rio. Ele tem um apartamento, não sei se ainda tem esse mesmo apartamento, na Barra da Tijuca, um condomínio gigantesco, Golden Green, campo de golfe, etc., aquelas coisas gigantescas. E ele sempre dava entrevista, né, no play ali, no jardim do condomínio dele, do prédio, né? E aí, essa vez que ele estava machucado, um garotinho botou a camisa do Ronaldinho Gaúcho atrás dele para provocar. Na verdade, é um garotinho morador dele, um vizinho dele, né? Para provocar. Mas eu vou te falar, com tudo que esse cara passou, cara, realmente ele é um dos meus ídolos, viu? Não, é impressionante. Tá gordo. Meio que. Dele, tá gordo. Já na época que ele tava no Corinthians, jogando golfe, cara. Aquela foto anterior com o Lídio Toledo, essa foto aí, o Lídio Toledo era o médico da seleção brasileira. Isso é Copa de 98. Isso é o dia seguinte de toda aquela polêmica que ele passou mal, joga, não joga, jogou, e aí teve esse choque com o Barthez. Esse dia aí, essa foto não é uma grande foto, mas só eu tinha, porque só eu fui para a porta da concentração da seleção. E aí, quer dizer, só eu de fotógrafo, tinha pessoal de rádio, TV e tal, e ele veio conversar. Ninguém imaginava que ele tinha tanta polêmica do que tinha acontecido, né? E um monte de teoria da conspiração também, que ele veio. E esse momento, o Lídio Toledo está meio tirando ele e pedindo para o pessoal dar um descanso pro cara e tal. Eu vou te falar que eu fiquei... Eu sei que futebol não paga as contas, cara, mas eu fiquei mal naquela Copa, viu? Foi... Eu fiquei todo muito mundo, chateado, todo mundo cara. ficou muito triste com aquela situação toda que aconteceu, foi muito chato. Todo mundo estava torcendo muito. O Ronaldo era uma pessoa carismática e a gente achou que ele fosse parar por ali. Então, realmente, quem estava acompanhando o futebol era novo, mas eu acompanhava muito. Nós ficamos muito tristes, ainda bem que ele conseguiu dar a volta e continuar como fenômeno. E esses registros são muito, muito interessantes, muito bacana. Conta uma história bem legal dele, né? Vamos trazer uma pergunta da galera aqui, que eu tô adiando. Sérgio, comecei a fazer futebol agora em janeiro. Fiz os últimos jogos do Bahia aqui na Arena Forte Nova. Quais os critérios para um fotógrafo fazer parte da agência como a Reuters, a AFP e a GIF? Bom, a pergunta são, de novo, duas respostas. A Reuters e a AFP são agências internacionais. A GIF é uma agência local, então é bem, bem diferente. A GIF ela trabalha com contribuidores, né? Se eu não me engano, eu não posso falar com muita certeza, mas se eu não me engano, a pessoa faz o contato com a GIF, por exemplo, faz um cadastro e começa a contribuir e ganha porcentagem da venda de fotos. A Reuters e a France Press é bem diferente. Assim, ela trabalha com um staff próprio, os fotógrafos são pagos pela agência e o uso de freelancers é bem pequeno, assim, não tem muito. Assim, a gente tem alguns caras em alguns lugares que é um pouco por causa do futebol, né, que é, por exemplo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba tem um cara muito bom. Então, são caras que a gente tem assim, muito por causa disso. Em Manaus, a gente tem um cara por outro motivo, né, por causa da Amazônia.
mas são caras que trabalham com a France Press é um pouco parecida, eu não posso falar detalhadamente da France Press porque eu não conheço, mas é muito parecida, e a GIF é bem diferente. A GIF você é um contribuidor, você vai e meio que se associa e tem essa parceria de venda e porcentagem e tal. É meio que por foto aceita, né? Você manda as fotos e se a sua foto for aceita, você acaba levando um percentual em cima do valor. Exatamente. Mas eu não sei detalhes. Mas é mais ou menos isso. Isso é bem comum. Eu achava que a Reuters trabalhava assim também, para te falar a verdade. Não. Tem, por exemplo, um fotógrafo freelancer, ele vai ganhar uma diária de trabalho e ponto. Né? Porque não tem essa coisa da venda. Sandrão, sua vez, meu querido. Vamos lá de novo. Cara, falou de Copa, falou de eventos aquáticos e o que mais? O que mais você, como fotógrafo, não como diretor, ou como fotógrafo, o que mais que você já fez que você achou que impactou bastante na tua história, na tua carreira, que ajudou a você a chegar aonde você está? Fala pra gente, Sérgio. Não sei, que ajudou a chegar, não sei, assim, mas eu sempre gostei também muito de tanto pautas sociais. Legal, eu ia perguntar isso. Sempre gostei. Assim, já fiz algumas viagens para a Amazônia, garimpo, são pautas que eu sempre gostei muito, assim, de fazer também. Então, isso é uma coisa, ainda pegando rabicho no assunto, essas pautas, essas viagens para lugares isolados, como a Amazônia e tudo mais, deve ser uma coisa muito legal de fazer, né, cara? Muito legal. Já me valeu uma malária. Caramba. Eu estava até precisando pegar outra, porque na época eu perdi 20 quilos. Eu estava precisando para dar uma... Mas peraí. Se perde peso, eu também quero, cara. Se perde peso, eu também quero. Se malária perde peso, eu também quero. Não, é horrível. Eu me lembro, assim, é horrível. Mas são coisas que não tem jeito. Depois quando eu peguei, eu era bem inexperiente de Amazônia. Fiz tudo errado ou tudo certo para pegar, entendeu? Tipo ficar na beira do rio no final do dia, para ser picado pelo mosquito. Fiz tudo, depois fui aprendendo. De regata. Exatamente, bermuda. De bermuda. Nas outras vezes, fui aprendendo. Mas assim, não tem ninguém com um pouco mais de experiência? Geralmente vai sozinho? É um fotógrafo só nesse tipo de jornada ou vocês vão em grupo? Não, por exemplo, essa que eu peguei maior, estava eu e um repórter. E a última vez que eu fui para a Amazônia, se eu não me engano, foi para cobrir que não tenha sido futebol, foi uma festa do Quarupi, que foi tem até a foto aí, que estava o Sebastião Salgado fazendo parte do livro dele, do Gênesis. Ele ficou meses ali, eu fiquei 3 dias, acho. Ele passou meses nessa mesma aldeia, no Quarupi. Ele fez o preparativo do festival, fez depois e tal. Eu fui só no festival do Quarupi e estava o fotógrafo da France Press. Eu e o fotógrafo da France Press éramos convidados da FUNAI. Né? Esse convidado da FUNAI até certo ponto, porque tem que ser aceito também pelos índios, né? Pelos indígenas. Pela própria tribo, né? Porque eu imagino que não deve ser fácil. Né? Não basta a FUNAI te botar lá, tem que ter a autorização deles. Mas foi muito legal, assim, e foi super divertido. Eu me lembro que eu cheguei, vi o Salgado fotografando com uma Brônica 6x6. Aí eu falei, puta, tomei um susto, né? Encostei do lado dele e falei, cadê a Leica? Aí ele começou a falar das vantagens ali, que tinha um assistente, né, rolo 120 e tal, mas depois eu descobri que ele tinha tinha feito um contrato com a Brônica.
Nada de graça. E por isso estava usando. E logo depois fez com a Canon. Hoje em dia ele fotografa E já, e com a já Canon tava, digital, né? e já tava fazendo propaganda para você comprar também, cara. Mas foi super Já tava simpático vendendo. e tal. Naquelas fotos que você passou, tem uma foto que aparece ele fotografando no meio dos índios, assim. Que é Peraí, durante... deixa eu ver aqui. O Guarupi é muito interessante, porque mistura um pouco a festa com o esporte, porque tem o Uca-Uca, né, que é a luta. Aliás, essa luta Essa que é praticamente uma luta esportiva, né? Não, tem... Provavelmente para baixo tem a foto do Salgado em algum lugar aí. Com Pentax aí. Ah, era Isso. Pentax, não era Pentax ou Crônica? Pentax aí. Era Pentax, tem razão, tem razão. Era uma Pentax 6x7. Infelizmente, nós temos um cara que adora Pentax. Não, tem razão. Não sei por que saiu Crônica da minha cabeça. Tem razão. Eu acho que nós não temos aqui, não, hein? Tem sim. Eu acho que sim. O Felipe já rodou o site inteiro, tá aqui. Aí, ó. O cara aí, ó. Sebastião Salgado em pleno voo. É Xingu, né? É no Xingu. E aí é durante a luta desse Uca-Uca, eu fiz algumas fotos dele. Assim. Ou seja, durante esta foto você acabou pegando o Sebastião Salgado fotografando. E vamos dizer que essa foto do Salgado publicou tanto quanto a outra. Se não mais, né? Se não mais, né? O Felipe é um Pentax aficionado. Ele, não, obrigado. O pai dele fotografava Pentax e ele começou com uma Pentax. Não, obrigado. Será que há alguém aqui na fotografia que não vem de berço? Alguém que não teve um pai que fotografava antes? Renato, teu pai fotografava, não? Não. Meu pai peraí, então, levanta a mão. Publicitário. Meu pai, ele tinha uma câmera. Meu pai não era fotógrafo. Não, mas meu pai era comerciante. Não. Tirar foto da família. Tirar foto da família. Até aí também tinha uma máquina fotográfica em casa e eu nunca mexi nela. Eu tanto quanto o Leitão, comecei a fotografar de velho. Tem 2 anos que eu fotografo. Para mim, a minha primeira máquina fotográfica foi uma que eu comprei em Portugal, que era uma, eu não lembro a marca, que era a primeira câmera que fazia foto wide. Eu tenho umas fotos de paisagem lá, e era engraçado. Cara, você mandava revelar, saíam umas fotos desse tamanho, assim, compridas. Eu tenho umas fotos é aquilo que eu falei. É aquilo que eu falei no começo. A gente que tá aqui, nós 4, nós 5, o Rome talvez não, mas assim, nós 4 que estamos aqui, se juntar todo o tempo que nós todos fotografamos, não dá metade da carreira do Sérgio, cara. Não dá metade da carreira do Sérgio. Entendeu? Então, assim, pra gente, o fato do Sérgio aqui é uma coisa muito grande, viu, Sérgio? Não é só. Não. Então, aqui, cara, o povo interpreta isso errado. Não é velhice, novinho, cara. Principalmente quando novinho aqui é experiência. Não, esquece o lance da experiência. A partir do momento que você realmente decide que você vai ser um fotógrafo, você começa a descobrir que a fotografia ela leva tempo para ser aperfeiçoada. Não é uma coisa que você aprende da noite pro dia. Então, assim, os 40 anos de carreira do nosso amigo Sérgio são 40 anos de aperfeiçoamento para chegar no nível de foto que ele tem. Daqui a 40 anos eu espero estar espero estar vivo, né? Daqui a 40 anos, vamos ser sinceros. Mas daqui a 40 anos, se eu estiver vivo, eu espero estar no mesmo nível que o Sérgio tá hoje. Daqui a 40 anos você não vai segurar nem a câmera, pô. Mas acho que o legal da fotografia é que você realmente aprende o tempo todo. Você não domina tudo. E acho que em momento nenhum. Acho que a gente vai morrer sem dominar tudo, sem ter surpresa, sem errar. E ainda mais hoje, com tanta tecnologia nova entrando e recursos novos dos equipamentos que te dão possibilidades que você talvez tivesse um certo limite no passado e hoje você tem.
essa possibilidade de fazer. Então, acho que assim, concordo que é um aprendizado constante. E novas coisas te dá novas motivações e tal. Ver trabalhos de jovens fotógrafos te dá motivação também. Você começa a olhar. É por isso que a gente sempre fala aqui, Sérgio. O cara assim, tem um olho diferente, assim, você olha assim e fala, pô, esse cara tem um olho diferente. E muitas vezes é colaboração. É colaboração. Caras. Você não é e nunca vai ser o dono da verdade. Você nunca vai ser o melhor do mundo. Não existe isso, cara. Não. A fotografia, a gente encara ela como uma profissão. A gente tira foto por dinheiro. Mas ainda assim a fotografia é uma arte. Tua visão muda a cada dia que você fotografa. Claro. A sua maneira de olhar um assunto, a sua maneira de criar uma foto muda a cada dia. Então, assim, não dá pra você querer falar que você sabe tudo. Infelizmente, isso não acontece. Tem grandes exemplos, assim. Quando eu fui trabalhar no Jornal do Brasil, tinha uma equipe espetacular ainda, né? Não era a equipe histórica do JB, mas nela estava o Evandro Teixeira, que era um cara que saía para qualquer pauta, para qualquer coisa, com uma alegria de um estagiário. Ele ia cobrir absolutamente qualquer coisa, não escolhia o que ele ia fazer e sempre voltava com baita material, às vezes de coisas banais. O buraco de rua da vida, o cara voltava e muitas vezes no caminho ele achava a foto do dia seguinte, né? Que jornal Sim. Acontece muito isso. Você sai para uma coisa e volta com outra. Então, por exemplo, são exemplos que você vê quando está começando, vê um cara veterano com a empolgação de um garoto, você fala assim, puta, eu tenho que ser mais empolgado que esse cara, né? Sim, e o engraçado é que assim, o cara vai para fora para fazer uma foto XYZ, às vezes não consegue, volta com uma coisa banal e ainda volta contente. Ainda volta feliz. Exatamente. Entendeu? Esperando o dia seguinte chegar para ele poder ter uma nova missão, uma nova tentativa. E isso, cara, nada paga. Cara. Nada paga. É isso, acho que é o legal da profissão, assim, Você não tem como se desmotivar. As pessoas que eu conheço grandes fotógrafos que se desmotivaram. E aí você vê depois, no final de carreira do cara desmotivado, você que conheceu o trabalho do cara no auge, você olha assim, putz, por que o cara deixou ficar assim? Termina de maneira deprimente. Tem alguns exemplos que eu não. Aí eu não vou. Eu dou exemplo nome de exemplo positivo, né? Exemplo negativo não vamos dar, mas e tem gente que cai nessa e aí acaba mesmo, né? Vai viver de determinadas fotos que fez no passado. E terminar a carreira com. Eu não gosto dessa palavra, mas assim, talvez com algo medíocre perto do que ele fez no passado, né? Exatamente. Perto do que ele fez no passado, que realmente pode ter se destacado muito grande. Né? Isso é outra coisa que acontece bastante, assim. Eu acho. A gente sempre comenta aqui que assim, a fotografia ela é sempre uma jornada. E essa jornada ela não tem fim, né? É o que eu falei agora há pouco, a sua visão ela muda conforme os anos passam. E você passa a enxergar o mesmo assunto de diferentes maneiras. Uhum. A grande questão também é que, assim, se a gente for parar pra pensar, o fotógrafo ele é um trabalho meio solitário, né? É você e sua câmera. Você pode ter até a crítica do seu editor, no caso, quando você trabalha para uma agência ou para um jornal, mas ainda assim é um trabalho, você e a sua câmera. E eu entendo que é difícil se manter motivado. E aí já nos leva à próxima pergunta. O que mantém a sua motivação? Cara, putz, às vezes eu não sei. Eu já tive momentos de estar cansado e tal, mas não sei, sempre aparece alguma coisa nova que me motiva, sempre, ou é sorte, não sei, sempre aparece alguma coisa para me levantar. Mas sempre claro, tem algo que refresca, né? Todo mundo tem momento que está cansado, às vezes você precisa de uns dias para não fazer nada. Isso é normal, né? Em qualquer profissão, para qualquer pessoa. E às vezes eu estou muito cansado, tiro uns dias, volto com cabeça fresca, com vontade de fazer outras coisas, de ter outros projetos. Eu acho que nós temos agora, Fio. Tem alguma pergunta aí, Fio?
Você acha que se já ter o seu foto melhor, ou você acha que ainda está para ter? Eu acho que a melhor foto a gente ainda não fez. Acho que tem que estar sempre perseguindo, né? Eu tenho algumas fotos que eu gosto de ter feito, assim, que me deu prazer de ter feito. Tenho algumas fotos dessas. Agora, Mas o seu olho não está perfeito? eu acho que ainda pode acontecer, e tomara que aconteça. Essa é uma pergunta interessante. Você tem algumas fotos das quais, obviamente, você se orgulha e que você olha para aquela foto e você fala, meu Deus do céu, como eu consegui isso? Mas quando você olha para aquela foto, você ainda chega a olhar tecnicamente e falar, tem um defeitinho aqui que tá me incomodando? Eu não tenho muito esse problema, sabia? Às vezes eu tenho um pouco esse problema logo depois que eu fiz a foto. Mas tem alguns casos, algumas fotos que eu passo a gostar dela depois. Assim, não quando eu fiz. Falo assim, putz, acho uma foto normal. Passou um tempo, eu começo a selecionar o material por algum motivo, outras fotos para juntar, Já me aconteceu fazer palestra em universidade, aí você começa a selecionar um material para mostrar, que sempre ajuda, né, a entreter o pessoal. E aí eu falei, puta, essa foto é melhor do que eu imaginava. Já me aconteceu algumas vezes, assim, eu passo a gostar dela depois. Outras não, outras eu gosto na hora que eu fiz, algumas eu gosto do momento que eu estava fotografando, uma série de fotos, por exemplo, aquele momento ter sido prazeroso, ter sido bom de ter fotografado. Claro que o resultado também ajuda, mas o ato de fotografar também é muito bom, eu acho. Assim. Isso essa sensação existia mais na época do filme, né? Que você, antes de revelar, às vezes você voltava feliz com o que você tinha feito antes de ver o resultado. Né? Chegava na foto, às vezes não era bem aquilo. Às vezes não era. Às vezes não era. Na revelação lá. Muitas vezes não era. E tanto que eu nunca gostei de chegar no jornal, por exemplo, o cara fala assim, e aí, tem a foto? Nunca disse que tinha. Nunca. Acho que sim. No máximo, acho que sim. No máximo. Acho que sim. Vamos passar uma última rodada aqui, Renatão, sua vez. Vamos falar um pouquinho da parte técnica. Você que trabalhou com cromo. Como é a parte de revelação? Tem muita gente que não faz nem ideia, tá? Mas a parte de tratamento de imagem, por exemplo, você na parte de colorização da foto, tá? Como é que é feito esse processo? Você que teve acesso a esse tipo de material. Bom, é bem diferente, né? As fases, assim. Na época do cromo, eu nunca processei. Aliás, processei uma vez cromo, que era... Eu trabalhei mais tempo quando era o processo E6. Mas anterior ao E6 teve o E4. E eu revelei uma vez E4 junto com outras pessoas, tipo, aprendendo a revelar cromo. Você tinha que solarizar, você tinha que velar o filme rapidamente. Depois, no E6, não. Era só os banhos, né? Só químico. Acho que eram 6 banhos, se eu não me engano. E aí depois veio o C41. Mas nessa época, basicamente, quem usava cromo eram as revistas. Então, o tratamento era bem diferente. O tratamento era feito por uma equipe de tratadores. Ainda existe isso, né? Nos jornais e tal. Mas, naquela época, o cromo não passava por lugar nenhum. Você não escaneava. Você entregava o cromo. Por exemplo, para você paginar uma revista, projetava e desenhava ali o espaço da foto. Se tivesse que dar um corte e tal, era projetado e com projetor. Já fazia o próprio. Então, era bem diferente, né? Mais arcaico, vamos dizer assim.
E hoje em dia, apesar de ter, no nosso caso, a gente não pode fazer muita coisa. Tem um certo limite. O fotojornalismo, de um modo geral, tem um certo limite, mas você dá usando a gíria, dá um tapinha na foto. Você acerta o nível, balanço de cor, tal, quando precisa. Né? Nitidezinho de leve. Exatamente, um sharpzinho quando precisa, alguma coisa assim, nada exagerado. A gente pelo menos, não pode exagerar. Tem muita gente, já no meio dessas mudanças todas, já existem muitos fotógrafos que trabalham para redes sociais, né? Trabalham para jogador de futebol, para cantores, artistas de um modo geral e tal, para fazer conteúdo para as redes sociais de atletas, ou de músicos, ou artistas de um modo geral. E aí, isso é um pouco mais livre, né, de tratamento, de edição, de tratamento, é um pouco mais livre. Mas no nosso caso, a gente tem que pensar que aquele material pode ser usado numa rede social, pode ser usado num site, pode ser usado no impresso, revista ou jornal. Então, você não pode exagerar em manipulação. Manipulação de jeito nenhum no fotojornalismo, né? Mas você não pode exagerar no tratamento, porque um segundo tratamento pode ser uma cagada, né? Então, o ideal é que ela esteja assim, com muito pouco tocada. Mais fiel possível, né? Mais fiel possível. Para o cara final, se for o caso, fazer o tratamento dele, o tratamento padrão. Às vezes tem um tratamento padrão de o site menos, mas jornais e revistas, de acordo com o tipo de papel que o cara usa, a impressão que tem, né, o tipo de impressão, esse tipo de coisa, assim. Então, a gente não pode exagerar. Bacana. Mais ou menos isso. Bacana. Muita coisa que eu não fazia nem ideia de uma carreira tão longa. A gente que chega no digital, a gente não tem essa ideia. A questão da manipulação também é algo que a gente que trabalha, como ele falou, para Instagram, para essas pessoas que usam basicamente para fazer promoção pessoal, né? A questão do jornalismo é bem diferente. Você tem uma série de requisitos, de restrições que a gente tem que seguir. A live tá legal, né? Essa troca aqui. Bacana. Obrigado mesmo, Sérgio. Obrigado por você estar aqui passando isso para a gente, enriquecendo o conhecimento, se abrindo um pouco dessa gama de informações, dessas suas experiências. Eu acredito que tenha sido o fotógrafo que a gente entrevistou aqui, que participou com a gente, né? Uma entrevista, uma participação, um bate-papo, quase um podcast, mas que tenha enriquecido mais, que tenha mais bagagem. Mais bagagem boa dentro desse universo da fotografia que a gente participou. Show de bola. Obrigado, mas vamos seguir aprendendo, todos nós. Sim, como você falou, a cada dia a gente aprende mais, é importante a gente... Só como detalhe, assim, só para não parecer que quando eu falei das redes sociais pudesse parecer algo negativo, não, eu acho que é bastante positivo, porque o mercado, de um modo geral, encolheu muito. E o que está aparecendo são essas outras coisas, assim, que são esse caso das redes sociais e que tem um acesso absurdo. O que a gente estava falando no começo sobre a mudança da mídia, né, cara? Exatamente. Exatamente. Você pega alguns fotógrafos de futebol, que a gente falou muito de futebol, que estão se especializando em trabalhar para jogadores, os caras... Uma foto de um cara desse é visto por milhões, sei lá, quantos seguidores tem um jogador de futebol? Mais de 4 milhões de seguidores, com certeza, 40 milhões. Milhões em 1h30. Sei lá, alcance de milhões em 2 horas. E qual é a tiragem dos jornais hoje em dia? Entendeu? Então é um mercado que está mudando e que é importante também, que se a gente não tiver
aberto a isso, Sim, ele sim, mas atropela a gente. Sim, mas eu não vi como crítica ou nada disso, não, tá? Quando você falou. Não, legal, realmente legal. são coisas É. distintas e que tá tendo a sua especificidade, Não, né? eu não disse Comercialmente no também. seu caso, mas é que como existe sempre uma rivalidade de quem está chegando, não sei o quê, para não parecer. Eu sou a favor de tudo que seja bem feito, que seja feito com profissionalismo, acho que tem que ter espaço e tem que. O importante é publicar, cara. Exatamente. Aí, a nossa visão também é essa. Exatamente. Fazer foto circular, a cultura fotográfica circular. Sim, muito importante. Isso é importante. Felipe, sua última pergunta e suas considerações finais aí. Eu só quero falar que foi um prazer imenso. Eu estou adorando o seu site, eu tenho aberto aqui também. Realmente é uma cara que a gente pode aprender. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi Agora, muito legal. E vou atualizar em breve. Antes de eu agradecer e antes de eu fazer as minhas considerações finais para a gente encerrar a live, eu tenho uma última pergunta para você. Que conselho você deixa para os iniciantes que estão assistindo a gente? E assim, independente de agência, independente de Reuters, independente de tudo, o fotógrafo Sérgio Moraes, 40 anos de carreira, qual o conselho que você deixa para os nossos espectadores que estão assistindo essa entrevista até o finalzinho? Dar conselho é difícil, mas eu acho que primeira coisa, fotografar muito, para quem está começando, fotografar o tempo todo, diariamente, estudar muito e não estudar muito fotografia, ver muito livro de fotografia. Hoje em dia é mais fácil. Antigamente eu viajava, adorava comprar livro de fotografia para trazer um saco, né? Porque era um peso absurdo. 3 livros já era excesso de bagagem. Hoje em dia você tem na internet muito mais acesso, é muito mais fácil, mais barato, mas nada substitui um belo livro bem impresso para ter em casa. Então, recomendo, busca aí seus mestres, que são Nada vários. ganha do cheiro do papel, cara. Eu acho que estudar muito. Ler muito também é importante para fotografar, mas estudar muito fotografia, os grandes mestres, ver muita coisa. Eu tenho tanta referência, assim, eu gosto de tantos fotógrafos que me ajudaram quando eu comecei. Até os que não ajudaram, só de ver foto do cara já contribui. Então, acho que isso tudo é muito importante para quem está começando. E ser cara de pau, bater na porta, mostrar portfólio, mandar e-mail, mais ou menos isso, assim. Isso é uma coisa que a galera não se toca, né? O não você já tem, né? E não se incomodar com não, insistir, assim. Eu tenho um exemplo de um fotógrafo que me procurou quando estava no colégio, o Lucas Landau. Hoje em dia ele é fotógrafo aí com assim, estabilizado, com um monte de clientes. Eu ia falar do Landau em um momento, quando a gente falou de projeto social e diversificação de coisas, legal. Não é parente do Alexandre, não, né? Do cara que faz gastronomia? Acho que não. Não sei direito. Alexander Landau. Alexander Landau. O Lucas Landau, que eu tô falando, ele me procurou, ele estava no colégio, se eu não me engano, e com um portfólio legal, mas de um garoto, né? E aí eu dei força para ele. Na época ainda falei uma coisa que eu falava sempre, que hoje em dia é mais difícil, que era começar em jornal, procurar um jornal, porque o jornal te dá muita cancha, mas cada vez tem menos jornais e menos vagas nos jornais, menos lugares para trabalhar, né? Menos fotógrafos trabalhando nos jornais. Então, e aí foi embora, fiquei um bom tempo sem ver, e aí já em 2013 ele, acho que fez faculdade de jornalismo, se eu não me engano, não sei se terminou, mas acho que fez comunicação, e em 2013, quando começou a Copa das Confederações, começaram aqueles protestos aqueles protestos de 2013 que foram bem fortes.
E eu lembro que eu estava assim, meio sozinho, a gente bolou toda a cobertura da Copa das Confederações, sem contar com a avalanche dos protestos. Então a gente estava super desfalcado. E aí a oportunidade. Ele me ligou, falou assim, cara, eu estou aqui fazendo um protesto, não sei o quê, lembra de mim, não sei o quê. Falei, cara, me manda umas fotos aí para eu ver. Ele estava sem foto. E o material era muito bom. Então, essas coisas também podem acontecer. É uma maneira que normalmente não acontece. Já adianto que isso não é comum acontecer. E aí deu certo, assim, a gente tem uma relação até hoje, ele faz muito pouca coisa para a gente, porque não tem muito espaço, mas ele se consolidou, trabalha para o UOL, trabalha para a BBC, trabalha para uma infinidade de... E nada como ter foto publicada pela Reuters, né, cara? Pode ter ajudado. Pesa no currículo, né? Pesa no currículo. Tomara que tenha ajudado, né? E aí é um exemplo, assim, de que a oportunidade a gente também não sabe quando ela vai acontecer, qual o momento que ela vai acontecer. Sérgio, eu queria te agradecer por ter dado essa oportunidade pra gente, de ter vindo aqui e conversado com a gente. Eu queria te dizer que você ganhou o selo de celebridade mais simpática que passou por aqui. Você é um cara fenomenal. Celebridade. Assim, as pessoas ganham o selo. O Paiva que acabou... aqui chegou. O queridinho do Photo Squad. Fala, Paiva. Olá. Chegou só pra dar um oi. O Paiva, eu tava avisando aqui que assim, você tem o selo de queridinho do Photo Squad. E o Sérgio hoje acabou de ganhar o selo de celebridade mais simpática que passou por aqui. Que pessoa excepcional. É muita simpatia numa pessoa só, Sérgio. Foi maravilhoso ter você aqui. Foi fantástico. A gente aprendeu um monte de coisa. O professor Sérgio Moraes é uma celebridade, rapaz. Ele é uma celebridade. O professor Sérgio Moraes é uma celebridade. Não é qualquer um, não. Eu tô no carro voltando para casa, saí do Projac agora. E assim, só entrei mesmo para dar um alô para vocês aí. Bacana, Paiva. Armando Paiva, queridinho do Photo Squad. Bom descanso aí. Bom descanso, meu querido. Obrigado, gente. A gente se vê na semana que vem. Obrigadão. Abraço. Fechado. Abraço. Mas sinceramente, Sérgio, assim, você foi uma das pessoas mais simpáticas que passou por aqui para conversar com a gente. Obrigado por ter despejado todo esse monte de conhecimento, esse monte de histórias super interessantes que você trouxe pra gente. Realmente foi maravilhoso, uma pena que a gente tá estourando no horário, mas eu gostaria muito de ter você de novo aqui com a gente numa próxima oportunidade, em breve, de preferência, pra gente continuar esse papo. Valeu. Obrigado, foi um prazer e obrigado pelo convite aí. Vamos ficando por aqui. Eu vou tirar todo mundo, vou fazer o nosso processo de encerramento. Obrigado de novo, Sérgio. Obrigado, Photo Squad. Valeu. Boa noite a todos. Valeu, galera. E a gente fica por aqui com mais um Photo Squad fantástico. Assim, ainda a gente não conseguiu nem entrar nem na metade da conversa com esse cara. A gente nem falou sobre um monte de fotos que ele tem do fenômeno. A gente mostrou algumas, obviamente. As fotos que ele tem das Olimpíadas, a gente vai trazer ele de novo para conversar. Mas foi fenomenal. Uma boa noite a todos vocês. A gente se vê novamente na próxima terça. E cadê aqui a introdução? Perdi a introdução, gente? Até a semana que vem.